Senador Dário Berger, presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Como o Congresso Nacional pode melhorar a peça orçamentária? Bem, o Congresso Nacional tem um grande desafio pela frente agora, que é a elaboração da nova proposta orçamentária para o governo federal, obedecendo e seguindo as regras da nova PEC dos gastos. Em primeiro lugar, é proibido gastar mais do que arrecadar. Então, o orçamento deve seguir umas linhas tênues, obedecendo rigorosamente os princípios orçamentários, de tal maneira que possa contemplar exatamente aquilo que se arrecada com aquilo que efetivamente vai ser gasto. O que nós podemos fazer, além disso, que é um grande desafio, é melhorar ou ampliar, vamos dizer assim, o controle sobre os gastos públicos do governo federal, através da própria comissão, através de solicitação de informação, através de avaliação e controle permanente, através de inspeções que poderão ser feitas tanto pela comissão quanto pelo Tribunal de Contas da União e assim sucessivamente fazer uma peça que possa se aproximar cada vez mais com aquilo que a população brasileira precisa e com aquilo que será viável para o governo federal. O que o Congresso pode fazer especificamente no orçamento para ajudar a retomada do crescimento econômico? Bem, a Comissão de Orçamento vai receber uma proposta orçamentária que é elaborada pelo governo federal, que vai certamente obedecer ou seguir aqueles elementos essencialmente básicos, como tipo, quantos por cento o Brasil vai crescer, qual é a meta de inflação, quantos recursos nós teremos para a infraestrutura, além dos recursos efetivamente carimbados para saúde, educação, segurança, agricultura e etc. E dentro desse contexto é que nós vamos ter o desafio grande de construir uma peça orçamentária de tal forma que possa garantir os serviços essencialmente básicos para a população, promover um recurso necessário e suficiente para as obras de infraestrutura, porque isso vai fomentar a economia, gerar emprego e o desenvolvimento regional, de maneira que esse é o grande desafio que nós temos, de buscar aprimorar a peça orçamentária de tal maneira que possa atender os interesses do governo e possa, através disso, atender os interesses da população brasileira. A recessão econômica, a dificuldade para a retomada do crescimento não torna a peça orçamentária uma peça de ficção? Não necessariamente de ficção, se o governo prevê essa taxa de crescimento, seja ela positiva ou seja negativa. A taxa de crescimento ela é balizadora para o valor da peça orçamentária em si. E, pelo que eu estou percebendo, os primeiros números que estão sendo disponibilizados pelo IBGE e pelos órgãos de controle dão conta que o Brasil já passou aquela recessão sistêmica e já começa a apresentar índices de retomada do crescimento econômico. Se isso acontecer, evidentemente que os recursos aumentam e a margem de manobra para a distribuição desses recursos se ampliam, sobretudo para as áreas essenciais do governo. Senador, o Congresso tem uma margem muito estreita para manusear, para tratar do orçamento. O orçamento ele normalmente vem pronto e acabado do Executivo, que também é responsável pela execução. Como essa relação entre Executivo e Legislativo, no caso específico do orçamento, pode mudar e pode ser mais modernizada? Bem, em primeiro lugar, precisa de muito equilíbrio, muita sensatez, muita serenidade para construir uma peça orçamentária que seja factível e que possa permitir ao governo que ele possa trabalhar e atender os serviços essenciais para a população brasileira. Em segundo lugar, nós temos que encontrar
no âmbito da ampla discussão do Congresso Nacional, formada por senadores e deputados, aquilo que no momento possa estabelecer uma prioridade para o governo e uma prioridade também atendendo os anseios dos parlamentares, que são os legítimos representantes da população brasileira, seja nos seus respectivos estados, seja nos seus respectivos municípios, porque a União nada mais é do que a união de todos os municípios brasileiros. E dentro desse contexto é que lançamos o grande desafio para elaborarmos a peça orçamentária. Senador, o noticiário nos últimos meses aponta para muitos casos de corrupção, inclusive na execução orçamentária, na elaboração de obras por grandes empreiteiras. Como o Congresso pode reduzir essa margem de risco de corrupção? Bem, eu acho que o Brasil vive um novo momento. Eu acho que esse tempo já passou. De minha parte, eu não cederei a nenhuma pressão que não seja os interesses da peça orçamentária formulada antecipadamente pelo governo, e aquelas alterações que serão justas e pertinentes e que serão submetidas à ampla comissão de orçamento que será analisada e votada. Portanto, eu acho que esses lobbies que, se porventura aconteceram no passado, eles não deverão acontecer a partir da elaboração desse orçamento, e com isso nós estabelecemos um novo momento, uma nova expectativa e uma nova formulação de políticas públicas sem essa pressão que você acaba de se referir. Então, o senhor pretende reduzir o lobby para a alocação de verbas no orçamento? Eu acho que todos têm o direito de reivindicar, de solicitar e de pedir, desde que seja isso de uma forma republicana e que esteja dentro da peça orçamentária dos interesses do governo federal e dos interesses do Brasil. Qualquer outra coisa que possa acontecer será rechaçado completamente, não serão nem recebidos, e, portanto, nosso compromisso é praticamente matemático, de receber a peça, analisar a peça, reanalisar a peça e construir uma peça que possa ser execuída pelo governo federal.